noite, igreja. Seja bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós aqui como Igreja do Senhor, e você aí em casa também como Igreja do Senhor, podemos juntos adorar o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Eu convido você agora a louvar o Senhor conosco, cantando o cântico Adorai. Cantemos ao Senhor. Nós continuamos o nosso culto em louvor e adoração com a palavra de oração com o nosso irmão Luiz. Oremos. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma vez reunido em Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, pelo dia de trabalho, pela segurança que tem proporcionado a cada um de nós, Pai. Pai, esteja na vida da nossa igreja, Jesus, ali, reunido na sua casa, no seu banco, no seu sofá, Pai, cultuando juntamente conosco o grandioso Deus, Pai. Nós sabemos, Jesus, que nunca estamos ansiosos, Pai, a retornar ao templo, Pai. Mas nós sabemos, Jesus, nesse tempo de epidemia, Pai, nós temos que conformar com tudo isso e saber que a vontade do Senhor será feita no momento certo, Pai. Abençoe a vida de cada componente desse louvor, Pai. Dai-nos a sabedoria dos altos céus para que possamos levar louvores ao Senhor, Pai, sabendo que é o Senhor que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, Pai. Visita cada família neste momento, Pai, e dá-se, Jesus, condições de estar servindo ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Seja na vida da Tua igreja, Pai, cada vez mais, nós possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Pai, cada vez mais a caminhar na Tua presença. É que oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Cantemos, existe um rio, Senhor, e preciso de Ti. Amor
E neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 64 e estaremos lendo os versículos 1, 2, 3 e 4 para a irmã Rosiana. Ó, se pendesses os céus e descesses e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações temessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Fran, ora assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, elevamos a voz a Ti em oração, para, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por mais um dia em Tua presença, por mais um respirar, por mais um dia, Senhor, de saúde, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, por mais um dia, Senhor, das Tuas misericórdias, Senhor, caindo sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, podermos estar, Senhor, aqui, Senhor, levando a Tua palavra, transmitindo o Teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela Sua graça preciosa. Muito obrigada, Senhor, pelo Seu amor para conosco, Pai. Te louvamos em tudo, por tudo. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Louvamos a Ti, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. É a oração que eu faço a Ti, te pedindo perdão por meus pecados e falhas, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Neste momento teremos nosso momento missionário. Eu convido você a estar atento à nossa campanha de missões aí em casa. Você já foi convidado a estar ofertando, já recebeu a sua caixinha pelo nosso corpo diaconal, levou até a sua casa. Você contribua. Contribuir é um ato de amor. Fazer missões estaduais. E o nosso tema de missões, vamos dizer juntos, chamado a fazer discípulos. E é o nosso chamado como Igreja do Senhor nestes tempos. E o nosso divisa está assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54:13. Essa é a nossa campanha de missões. Ouça a canção aí no nosso clipe do chamado de missões. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui.
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Pai, nós te adoramos, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, esse momento de culto em tuas mãos, ó Pai, Senhor Deus. Nós entregamos também, ó Deus, cada missionário que está nos campos, ó Pai, levando a tua palavra, ó Pai. Sabendo, ó Pai, como árduo, ó Pai, esse caminho, ó Pai, mas o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, o Senhor tem dado, ó Deus, provisão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor possa, Deus, continuar, Deus, dando ânimo, ó Pai, Senhor Deus, dando força a cada um deles, ó Pai, Senhor Deus, e que nada possa faltar, Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Que, ó Deus, nós despertamos, ó Pai, nossos corações a ajudar, ó Deus, tanto em oração, contribuindo, ó Pai, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, Deus, fazer a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Quero cumprimentar os amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago aí um abraço ao nosso amigo, pastor aí da igreja, pastor Rogério Borg. Deus continue abençoando sua vida, pastor, como também a vida dos promotores de missões, que com certeza tem feito aí um excelente trabalho na amplitude da visão missionária da igreja, na pessoa da irmã Débora e do irmão Hélio. Na certeza de que todos nós vamos cumprir um chamado a fazer discípulo, conforme podemos crer na divisa da nossa campanha de missões estaduais 2020. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54, versículo 13. Meu nome é Fernando Luiz Damasceno da Silva, sou pastor missionário aqui na cidade de Mucurici, estado do Espírito Santo. Estamos localizados no extremo norte do nosso estado, plantando uma igreja batista. Quando aqui chegamos, há 2 anos e meio atrás, a nossa igreja tinha apenas 5 membros e hoje estamos com 24 membros, multiplicando discípulos. Continuem orando por nós. Esse ano
teremos batismos, Deus continue a acrescentar à sua igreja os que vão sendo salvos. Mas eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre esse chamado discipular. Deus chama pessoas, sempre fez isso desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento Jesus continua a chamar os seus discípulos para a consecução da sua obra, inclusive obra missionária. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Trata-se de um versículo, de um momento em que Jesus revela a seus discípulos princípios de discipulado cristão. João 15, versículo 16, diz-nos assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio nobre e santo que temos de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor, neste momento, esteja falando profundamente aos nossos corações. Que sejamos impactados, ó Deus, pelas verdades espirituais que aprenderemos através deste versículo que reflete o chamado discipular. Continue abençoando a Primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha, seu pastor, os promotores de missões, todos os irmãos que estão engajados neste cumprir do chamado de fazer discípulo. Louvado seja o teu nome, no precioso nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Essa é uma parte da letra da música oficial da nossa campanha de missões estaduais deste ano, escrita pelo compositor Emerson Pinheiro e gravada pela banda 4x1. Quando nós temos consciência do que, para que fomos chamados, nós conseguimos realizar as nossas tarefas de uma forma mais brilhante e com a motivação correta. Jesus chamou discípulos. Jesus chamou pessoas para, junto com Ele, poder levar um evangelho de esperança, um evangelho de paz àqueles que estavam cativos no pecado. E então, num diálogo bem intimista com os seus discípulos, Jesus começa a ensinar alguns princípios desse chamado para fazer discípulos. Lembrando que o discipulado é uma ação contínua de aprendizado entre o mestre e os seus alunos, entre o mestre e os seus discípulos. Jesus, ele era chamado bom mestre. Todos admiravam os ensinamentos de Jesus. Diziam a respeito dele, quer dizer, que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus, ele era capaz, de uma forma perfeita, de viver o que pregava e de pregar o que vivia, a ponto de perguntar aos religiosos: quem dentre vós me convence de pecado? E com toda esta autoridade, com esta vida de autoridade, Jesus, ele diz aos seus discípulos: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. Percebemos aqui, portanto, o primeiro princípio do chamado discipular, o princípio da iniciativa. Jesus é quem toma a iniciativa de chamar os seus seguidores. Depois de ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, vencido a tentação no deserto, Jesus, ele começa o seu ministério não esperando quem o seguisse. Talvez poderia se pensar que com os milagres que Jesus fizesse, ele pudesse então chamar a atenção de muita gente e esperar quem se credenciasse para ajudá-lo.
No entanto, não é assim que Jesus faz. Em meio a esses milagres, em meio a esses ensinamentos, Jesus dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esse discipulado tinha preço. Jesus escolhe os seus discípulos. Jesus, por exemplo, conversa com pecadores, pescadores de peixes, e que agora Jesus os chama para serem pescadores de homens. Tanto Pedro, Tiago e João e todos os demais discípulos têm agora em diálogo com Jesus a consciência de que, se dependesse deles, eles jamais optariam ou tomariam por iniciativa pagar o preço do discipulado cristão. Não se trata apenas de ser discípulo, ou de escolher ser discípulo, mas pagar o preço não é algo tão simples do discipulado. Um jovem rico chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então disse para aquele jovem próspero, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Aquele jovem guardava os mandamentos, era um exemplo de alguém que obedecia o decálogo, os 10 mandamentos, mas o coração dele doeu quando mexeu no seu bolso, e aí se entristeceu. Há muitas pessoas que caminham pela estrada do legalismo, da religiosidade, e confundem isto com discipulado. Pagar o preço da dedicação do tempo, pagar o preço de pregar o Evangelho, mesmo muitas vezes sem podermos congregar no templo, como tem acontecido nesse período de quarentena, é sinal do compromisso com aquele que nos chama e nos conclama para, em segundo lugar, entendermos que fomos nomeados para uma nobre tarefa. Jesus disse: vos nomeei para que vades e deis fruto. Jesus chamou os seus discípulos nome por nome. Interessante que o tema da nossa campanha de missões estaduais é chamado a fazer discípulo. Desse jeito, tudo no singular. Por que não chamados a fazer discípulos no plural? Porque quando a gente entende que várias pessoas estão sendo chamadas para uma mesma tarefa, ocorrerá uma situação interessante. As pessoas poderão perguntar: quem será o primeiro? Quem dará o pontapé inicial? Não é verdade? Mas quando o chamado ele é individual, ele é direcionado a você, talvez ao longo dos anos da sua vida cristã, você tenha ouvido o ecoar do chamado de Deus na sua vida. Assim como Jonas ouviu de uma forma muito clara o chamado de pregar em Nínive, tentou fugir, você conhece a história, o que aconteceu? Precisou passar por uma terrível lição de ficar 3 dias no ventre de um grande peixe, mas ele teve que ir pregar, anunciar os desígnios de Deus aos ninivitas. Jesus tem um chamado para a sua vida. A igreja, nesse tempo de quarentena, mais do que nunca precisa envolver-se nesta campanha através das plataformas digitais, para nós conclamarmos o nosso povo batista capixaba diante a um povo que está sem esperança, diante a um povo que está em alto índice de nível de ansiedade, estresse, alguns até carregados pela depressão, pessoas que precisam ser agora carregadas por Jesus, pessoas que precisam ser abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Devemos ir, mesmo virtualmente, e frutificarmos. João Batista disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos cumprir esta tarefa. Inevitavelmente também o chamado
discipular, faz-nos ter uma vida de oração. Qual é a finalidade desse chamado? Jesus, ele trata o princípio da iniciativa, dizendo que foi ele que escolheu os seus discípulos. Jesus fala a respeito da nomeação e do trabalho específico deles irem e frutificarem. Mas agora Jesus fala da finalidade, a fim de que tudo quanto no nome de Jesus vocês pedirem, o Pai vos concederá. Há um hino do cantor cristão que diz: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, e ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Não há sucesso no trabalho missionário sem orar. Quando nós chegamos aqui em Mucurici, como eu falei na apresentação, nós encontramos aqui uma missão, uma congregação com apenas 5 pessoas. Mucurici é uma cidade entre zona urbana e rural, em torno aí de 5.000 habitantes. Zona urbana, 3.000 pessoas. Uma cidade muito pequena. E aqui nós temos um alto índice de pessoas desigrejadas. Começamos aqui o trabalho na visão da igreja multiplicadora, trabalhando os relacionamentos discipuladores, não é? E começamos um pequeno grupo na minha casa, um pequeno grupo protótipo. E uma das características das reuniões de pequeno grupo é a oração. É orar uns pelos outros. E como trazer pessoas não crentes ao pequeno grupo? Começamos o nosso trabalho de relacionamento discipulador, inclusive através dos estudos Casa de Paz. Casa de Paz, ele é um estudo onde a gente trata, junto às famílias, alguns problemas, algumas dificuldades muito pessoais de uma forma bíblica. E isso precisa estar regado pela oração. Lembro-me, nesse interregno do início do ano até o início da quarentena, uma família que pediu um caso de paz. A pessoa que nos pediu estava sofrendo opressões espirituais. E nós começamos ali o caso de paz e chegamos no final do mesmo 5 estudos, ouvindo a palavra de gratidão. Deus trouxe paz à minha família. Jesus nos libertou. Quando as pessoas conhecem a verdade liberta. E se Jesus liberta essas pessoas, verdadeiramente elas serão livres. Mas as orações não acontecem apenas no Casa de Paz. Acontece no nosso hábito devocional diário. Muita oração, muito poder. Porém, pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Para cumprir o chamado de fazer discípulo, nós precisamos orar, crer no poder de Deus, crer que realmente é Ele quem toma a iniciativa de chamar você, de nomear, de dar coragem aí, mesmo em tempo de isolamento social, não podendo sair de casa, mas alcançar pessoas que talvez não seriam alcançadas pelo alcance tecnológico das mídias, das redes sociais. Deus está te dando a oportunidade para desenvolver hábitos saudáveis de devoção. O que será a igreja pós-pandemia? Uma igreja que cumpre o chamado de fazer discípulo. Ou melhor, que continua fazendo isso. Algumas assim serão, porque ainda não são. Mas eu espero que a primeira igreja batista em Nova Rosa da Penha continue assim sendo. Pela visão missionária que os irmãos estão abraçando. Orem pelos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Todos eles com presença batista. Orem por Mucurici, que foi a última cidade a ser alcançada pelos batistas capixabas. Deus com certeza tem para todos nós uma grande colheita.
multiplicação de discípulos em todas as nossas cidades, tão lindas, tão belas. Hoje, carregadas pela instabilidade desta pandemia. No entanto, essa tempestade vai passar. Mas chuvas de bênçãos continuará regando, não mais em formato apenas para abençoar a igreja, mas abençoar a comunidade de fé ao redor. Ore, invista e contribua. Deus tem um chamado para você, para a sua família, um chamado discipular, um chamado de fazer discípulo. Vamos orar? Senhor, como é bom poder cumprir o teu chamado. Continue a abençoar o teu povo, continue a derramar as tuas bênçãos. Que possamos, ó Deus, envolvidos nesta campanha, levar para toda a nossa vida, ó Deus, esse chamado de fazer discípulo. Continue abençoando a primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha, o seu pastor, os promotores de missões, todas as pessoas que estão engajadas nesse processo de discipulado cristão. Esta oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Enquanto descansamos em Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos. E como foi feita a leitura no versículo 4 do capítulo 64 de Isaías, leia para a gente, Rose, novamente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espere no Senhor, descanse no Senhor. O Senhor tem um propósito para tudo e todas as coisas em nossas vidas. Descansarei.